Olá, eu sou o Dr. André Vidores, médico oftalmologista, cirurgião de catarata, especialista em retina in vitro. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como que é a jornada do paciente com catarata, desde a primeira consulta, os exames oftalmológicos que são realizados, os exames, a avaliação pré-operatória, a escolha da lente intraocular, como é feito e o que é feito na cirurgia, a recuperação do paciente, e até os riscos, e também alguns casos em que a visão demora um pouquinho mais para melhorar, quais são as principais causas. Então, geralmente o paciente com catarata, ele nos procura quando ele percebe uma piora na visão, Muitas vezes ele tem a impressão de que o óculos está fraco, que a visão anda embaçada. Geralmente o embaçamento ele começa mais para a visão de longa distância, depois isso vai progredindo até piorar também a visão de perto. Ele pode, por algumas vezes, ter mudanças de grau mais frequentes, e isso acaba gerando um transtorno, de várias visitas ao oftalmologista, ou ter que modificar em pouco tempo a receita dos óculos. Outros sintomas que muitas vezes acontecem é uma visão duplicada, não uma visão dupla com os dois olhos abertos, mas com um olho fechado, você tampando um olho, o paciente ele pode ver a imagem de certa forma duplicada. E um outro sintoma comum, quando você olha para uma fonte luminosa, você vê um halo, um brilho diferente ao redor das lâmpadas. Isso pode ser bastante desconfortável, principalmente à noite ou para dirigir. Então esse paciente ele percebe que ele está tendo uma piora da performance, uma dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, no trabalho, uso de computador, leitura. Em alguns casos pode ter até não conseguir renovar o exame de habilitação da carteira de motorista, ele se vê impedido de dirigir. E aí, conforme isso vai progredindo, os transtornos, a dificuldade no dia a dia vai aumentando, aí é o momento que a gente começa a considerar a possibilidade de uma cirurgia. Então, quando a gente já detecta esses sintomas, na consulta, na primeira consulta, o que a gente acaba examinando os olhos, um exame bem minucioso, avaliando o grau do paciente, se houve uma mudança importante, se não houve. Nesses casos, o que acontece, nos casos um pouquinho mais avançados, que mesmo aumentando o grau do óculos, a visão do paciente não melhora, então a gente chega à conclusão que a prescrição de um novo óculos não vai ajudar muito, que vai acabar tendo investimento no óculos e a visão pode não ser satisfatória. A gente mede a pressão intraocular, analisa minuciosamente os olhos, a córnea, a câmara anterior, onde fica a íris, o cristalino, o fundo de olho, Então, de forma a pesquisar se além da catarata aparece outras doenças oculares, como glaucoma, doenças da retina, doenças da córnea que cursem com córnea irregular, Então, uma vez que a gente exclui essas outras possibilidades, a gente acaba muitas vezes pedindo exames complementares, para estudar melhor o olho do paciente e também tomar a decisão de cirurgia ou aguardar um pouquinho mais, e também de se excluir outras doenças, e também no planejamento cirúrgico do paciente. Então, geralmente a gente pede exames que vão avaliar a saúde dos olhos, da córnea, principalmente da córnea, que é essa estrutura aqui na frente, Então a gente faz uma tomografia da córnea, uma topografia corneana, que vai avaliar se essa córnea é uma córnea que tem um astigmatismo regular ou irregular, se ela tem uma saúde que permita a cirurgia ser realizada sem maiores riscos para o paciente. A gente também vai fazer exames para medir o grau da lente que vai ser implantada dentro do olho, e também através de exames como a tomografia da retina, o exame de fundo de olho, a gente vai pesquisar se esse paciente tem outras doenças como glaucoma e doenças da retina.
Então esses dados são muito importantes para a gente programar a cirurgia, tomar a decisão da cirurgia ou não, programar a cirurgia e também na escolha da lente que vai ser implantada dentro do olho. Então na cirurgia de catarata, como a gente vai remover a lente natural, né, que está aqui dentro, que é o cristalino, essa lente aqui. Então ela, quando a lente está transparente, né, funcionando bem, a gente chama de cristalino. Quando ela fica opaca, embaçada, né, é que a gente chama de catarata, né? Então na cirurgia a gente faz a remoção da lente que está opaca e a gente substitui por uma lente artificial, tá? Então sempre a gente vai buscar a substituição dessa lente, tá? Muitos anos atrás, no passado, né, não existiam lentes intraoculares, lentes artificiais para a gente implantar. Então o paciente ele removia o cristalino e ele corrigia o grau com óculos. O que acontecia é que o paciente com olho normal, que tinha um grauzinho pequeno, de longe, de perto, se você não implanta uma lente substituta, o grau do óculos dele vai ficar com 12, 13 graus, tá? E um paciente com 12, 13 graus tinha visão muito ruim, mesmo após cirurgia. Então, nesses tempos passados, né, onde a cirurgia era muito mais agressiva, né, um corte muito maior, né, onde você não substituía o cristalino, era uma cirurgia que durava 1h30, feita com anestesia geral, o paciente tinha que ficar internado uma semana. Então a gente deixava a catarata avançar mais. Então a gente falava aquele termo bastante conhecido, ó, tem que esperar a catarata amadurecer, tá? Hoje, graças aos avanços da ciência, da oftalmologia, a cirurgia ela teve uma alta ganho de tecnologia, de diferentes equipamentos mais sofisticados e as lentes, inclusive. Então, hoje a cirurgia é uma cirurgia que é feita em 15 minutos, 10, 15 minutos, uma anestesia local, que é colírio, com uma sedação leve, para dar mais conforto, para dar mais tranquilidade para o paciente, para o cirurgião. Quando que a gente toma a decisão, né, de operar o paciente ou não operar? Isso é muito variável, né? A gente acaba personalizando a tomada de decisão. Então, a gente sempre vai levar em consideração a qualidade de vida do paciente. Então, e isso é muito relativo. Então, o paciente, às vezes, aposentado, mais inativo, que fica mais em casa, ele vai ser mais tolerante a uma visão embaçada, uma visão ruim, né? Já pacientes que são, às vezes, trabalham, são empresários, têm uma vida intelectual ativa, social, muitas vezes ele, com um leve embaçamento da visão, ele vai se sentir muito já incomodado. Então a gente, na tomada de decisão, sempre leva em consideração o impacto que essa baixa de visão tem na qualidade de vida da pessoa. Então, muitas vezes o paciente começa a ficar inseguro para dirigir, eu tenho dificuldade para dirigir, na leitura, etc. Então, a gente vai avaliar o impacto da catarata na qualidade de vida no dia a dia do paciente. E também a gente precisa sempre colocar numa balança, né, os riscos e os benefícios. Então, num paciente com uma catarata muito pequenininha, né, se você o operar, ele vai ter os riscos da cirurgia, que são baixos, mas talvez ele tenha um pequeno benefício, né? Então, se ele melhorar um pouquinho só a visão, talvez não compense. Então, a gente sempre vai pesar essa relação de risco-benefício para tomar a decisão. Outros motivos para indicação de cirurgia que também são importantes, né, é a melhora, o desejo do paciente de melhorar a sua performance, de se sentir melhor, né, e também muitas vezes, né, cada vez mais atual, isso é a vontade do paciente de ter uma independência de óculos, né? Então, quais são os riscos, né, da cirurgia de catarata? Então, apesar de ser uma cirurgia altamente segura, né, com rápida execução, rápida recuperação, com equipamentos super modernos, né, no planejamento cirúrgico, na cirurgia, é uma cirurgia que é sempre uma cirurgia. Então, na medicina, a gente não pode garantir resultados, né? Não pode omitir informações do paciente. Então, muito raramente pode acontecer
alguma complicação, ou do paciente até ficar com uma visão pior do que estava no início, mas isso é extremamente raro, né? O mais comum é um paciente super satisfeito com a cirurgia, se sentindo, voltando a ter a sua autonomia, para ir e vir, dirigir, né? Melhorando a sua qualidade visual, a sua qualidade de vida, mas podem acontecer complicações, né? Então, quais são as principais complicações? Então, a mais temida talvez seja a infecção, né? Como a gente faz uma incisão, uma microincisão, essa incisão ela foi diminuindo, hoje ela tem um tamanho de 2 milímetros, né? Então, por esse orifício de entrada, por esse corte, pode penetrar patógenos, né? Agentes infecciosos como vírus, bactérias, fungos, e quando acontece isso, pode ter uma evolução bastante desfavorável. Então a gente toma todos os cuidados no preparo do paciente, no intraoperatório, né, no ambiente estéril, né, e também no pós-operatório com uso de antibiótico profilaxia, e muitas vezes, e extremo cuidado para não ter nenhum tipo de contaminação. Caso isso ocorra, né, infecção, a gente pode tratar esse paciente com injeção de antibióticos, colírios antibióticos, também com uma nova cirurgia. E a maioria das vezes, mesmo com a infecção, a gente consegue ter um resultado favorável, mas é uma situação de risco, né? Outros riscos aí relacionados à cirurgia de catarata são de hemorragia, aumento da pressão intraocular, né, o glaucoma, o deslocamento, o mau posicionamento da lente intraocular. Todas essas situações são reversíveis, né? A gente pode, através de uma nova cirurgia, reposicionar essa lente. Se ocorrer o descolamento de retina, a gente pode reoperar esse paciente. A gente também, nos casos de aumento de pressão, muitas vezes a gente consegue controlar com colírio. Então, na maioria das vezes, a gente consegue contornar essas situações de forma muito tranquila, mas em alguns casos pode ter um desfecho desfavorável, né? Que a córnea pode entrar em falência, pode ter um descolamento de retina que não se recupere após a cirurgia, né? E infelizmente, muito raramente, algum paciente ele pode até vir a perder a visão após a cirurgia de catarata. Como que é feita, né, a escolha da lente intraocular, né? Então, essa é uma decisão super importante. A cirurgia de catarata, essa lente que vai ser implantada, ela vai durar para o resto da vida. A gente não pretende fazer uma troca de lente, substituir essa lente intraocular. Então, até em alguns casos extremos, a gente acaba tendo que fazer isso, né? Porque a lente opacificou, ou o paciente sofreu um trauma, a lente foi deslocada, né, e danificada, ou em situações aí de algum desconforto, né, com o modelo da lente que foi implantado, etc. Mas é uma situação que a gente evita ao máximo, tá? Então é muito importante o paciente estar ciente, né, da importância dessa tomada de decisão. E hoje, com as lentes de alta tecnologia, né, são lentes que, além da correção da catarata, tem a capacidade, o poder de correção do grau de longe perto, do grau do astigmatismo, da presbiopia. A gente consegue muitas vezes proporcionar uma independência de óculos para diversas distâncias, né? Ou até uma independência total dos óculos. Então, muitas vezes faz muito sentido para a pessoa, né, já que ela tem que operar a catarata, porque a catarata, se você não operar, ela vai progredir e pode tampar totalmente a visão. Você já, no mesma cirurgia, tratar a catarata e o seu grau de miopia, a catarata e o seu grau de hipermetropia, astigmatismo, e também aquela dificuldade de perto, né, a vista cansada, que começa após os 40 anos. E a gente avalia, né, no momento da tomada de decisão. Geralmente, nós, como médicos, né, temos o dever de explicar para o paciente que existem diversas opções de lentes, né, e de tecnologias mais avançadas, mostrar para eles os benefícios que essas lentes podem trazer, e o paciente acaba participando da decisão. Então, o que a gente leva em consideração, né? O estilo de vida do paciente,
se o paciente precisa de uma boa visão de perto, se ele usa computador, se ele não usa, se ele tem hábitos de dirigir à noite, né? Se ele pratica esportes, atividade física. Tudo isso é muito importante no momento da tomada de decisão, e a gente gosta sempre de dividir com o paciente essa escolha. E hoje um paciente que operou já há muitos anos, uma catarata precoce por medicamento, por uso de cortisona, ele perguntou se já estava na hora de trocar a lente do olho dele, né? Um olho que tem também um problema na retina. E, enfim, a gente evita ao máximo essa situação. Em situações extremas, como eu já mencionei, pode ser necessário a troca da lente, mas a gente não recomenda, né, essa cirurgia, a não ser que seja de grande necessidade. Hoje a gente tem umas plataformas de tratamento de erro de grau. Então, se o paciente fica com grau residual, ele já operou há muitos anos, ele escolheu uma lente mais simples, a gente pode analisar também operar esse grau residual por laser, né, como se fosse uma cirurgia de miopia ou de hipermetropia, astigmatismo. Né? Nem sempre esse paciente pode fazer essa cirurgia, porque se ele tiver uma córnea muito irregular, uma córnea muito fina, ou até se ele mesmo já tiver operado várias vezes os olhos, a gente não recomenda fazer o tratamento por laser. E também a gente tem hoje a opção de fazer a correção do grau residual através do implante de uma segunda lente no olho. Então a gente chama de implante DO-IT, né? Então fica uma lente atrás na posição do cristalino normal, no saco capsular, e a gente pode colocar uma segunda lente por cima dessa segunda lente, e a gente tem a capacidade nessa lente ou só de corrigir o grau de longe, ou até de corrigir o grau residual de longe e também o grau de perto, né, com uma lente sulcoflex, que a gente chama multifocal, trifocal. Então, para aquele paciente que já operou há muitos anos, ficou com grau residual e tem o interesse de ter uma independência de óculos, a gente pode corrigir esse grau residual só o de longe, com um implante DO-IT, ou também através do implante DO-IT multifocal, corrigir o grau de longe e o grau de perto. Hoje em dia, como a cirurgia é feita em ambiente de hospital dia, na maioria das vezes, né, numa cirurgia ambulatorial, com alta no mesmo dia, paciente saudável, né, nos protocolos mais modernos, que não teve maiores problemas, comorbidades, ele pode fazer a cirurgia sem a necessidade de exames pré-operatórios, uma avaliação de cardiologista. Aí varia muito da conduta do serviço ou de cada profissional médico. Tem uns que pedem para todos os pacientes, outros pedem só para casos selecionados. Mas, no geral, a gente pode pedir um check-up, né, uma avaliação com exames de sangue, um eletro, um raio-x, e também uma avaliação pré-anestésica com anestesista ou um geriatra ou até um cardiologista para avaliar o risco anestésico, né, desse paciente, o risco relacionado à anestesia, tá? O que é feito na cirurgia e como é feito, né? Então, a cirurgia, como que é a jornada do paciente no dia da cirurgia, né? Então, esse paciente ele tem que ter feito um preparo pré-operatório, né, um jejum de 8 horas de alimentos sólidos, de água, né? Ele deve tomar as medicações de rotina dele, né, antihipertensivos, medicamentos para o coração. Os medicamentos para diabetes, a gente acaba suspendendo no dia da cirurgia até a cirurgia, né, porque o paciente já está em jejum. Se ele tomar a insulina, se ele tomar o hipoglicemiante, ele pode ter uma queda muito brusca da glicemia e pode ter um mal-estar. E passada a cirurgia, ele já imediatamente retoma o uso dos medicamentos conforme vinha fazendo, né? É preciso sempre ter um adulto para acompanhar o paciente, né? No dia da cirurgia, a gente sempre recomenda levar os exames oftalmológicos, os exames pré-operatórios, né? E também no dia da cirurgia não usar maquiagens, né? Não usar cremes faciais, procurar usar roupas confortáveis também, tá? Então isso também faz parte do preparo pré-operatório. No dia da cirurgia, então, o paciente chegando no hospital dia ou no hospital,
ele vai passar a parte burocrática, preencher documentação, né, termos de consentimento. Depois ele vai para uma segunda etapa, onde ele vai fazer uma entrevista com a enfermeira. Após feita essa etapa, vai fazer o preparo do paciente. Então, a dilatação da pupila, né, colírio anestésico, pega o acesso venoso do paciente. Geralmente a gente já começa a instilar um colírio de iodopovidona ou de clorexidina tópicas para deixar esterilizado, né, a superfície ocular. É feita também a avaliação dos sinais vitais do paciente, né, o pulso, a frequência cardíaca, né, a glicemia. E já na sala pré-anestésica pode ser feita uma pré-anestesia, uma indução, algum medicamento já para ir diminuindo a ansiedade, relaxando o paciente. Então esse paciente ele é direcionado para a sala cirúrgica, né? O anestesista também costuma avaliar o paciente na sala pré-operatória, né, de preparo pré-cirúrgica, e depois o paciente é encaminhado para a sala cirúrgica, onde é complementado a sedação, e aí sim nós vamos preparar o paciente para a cirurgia. Na cirurgia, então, a gente vai realizar essa troca da lente natural do olho. Então, como que é feito isso, né? O paciente está deitado numa maca, com acesso, monitorização cardíaca, já está anestesiado, né, com colírio e também sedado. Aí a gente vai fazer a asepsia, né, do rosto do paciente, vai posicionar ele primeiro, depois fazer a asepsia, né, uma limpeza com iodopovidina ou clorexidina, com os olhos dele fechados, né, por fora, assim, a gente pinta mesmo essa região aqui, depois seca, e a gente coloca uns campos estéreis, né, então é um campo estéril, né, pode ter ou não um adesivo, de preferência um adesivo que vai isolar os cílios do paciente. A seguir a gente coloca um instrumento que chama blefarostato, um metalzinho para deixar o olho aberto, né, posiciona o microscópio e aí sim nós vamos para a cirurgia, né? A gente faz hoje a cirurgia de catarata através de uma microincisão, então um cortezinho bem pequeno de 2 milímetros, né? Após a incisão, a gente protege o olho do paciente com um gel por dentro, um viscoelástico, tá? E a gente vai fazer então a fragmentação da catarata em pequenos pedacinhos e por último a aspiração desses fragmentos de catarata. E no final a gente implanta, né, a lente intraocular. Hoje as lentes modernas elas são lentes de microincisão, elas entram por esse orifício de 2 milímetros, né, elas entram dobradas, né, então elas são dobráveis, abrem dentro do olho, então de forma que você não precisa ampliar o corte para implantar a lente. E a gente, depois de feita o implante da lente, a gente posiciona de forma adequada e também aspira esse gel, né, esse viscoelástico, e no final a gente fecha a incisão através de um edema, né, de um líquido, numa solução salina que a gente injeta na córnea, e a ferida operatória ela se fecha. Então a gente aí pinga um colírio de antibiótico e o paciente é direcionado para a sala de recuperação, né, e na sala de recuperação ele vai ficar ali por uns 40 minutos mais ou menos, e em seguida ele estando recuperado, já consciente, né, ele sem queixas de dor, etc., aí ele é dispensado para casa. Ele recebe as orientações da enfermagem, do médico, da equipe da cirurgia, para depois ser direcionado para sua casa. Como que é a recuperação na cirurgia de catarata, né? Quanto tempo demora para melhorar a visão? Em quanto tempo esse paciente deve ficar ou não de repouso? Então, o paciente recebe alta no mesmo dia. Geralmente ele está com uma proteção de acrílico, né, um oclusor que a gente fala, não fica totalmente tampado mais o olho, né? Esse oclusor ele deve permanecer no rosto por 24 horas, em média. É importante saber que o início dos colírios pós-operatórios, né, de antibiótico, anti-inflamatório, deve ser imediato, então já chegou em casa já começa a pingar o colírio. De acordo com o médico, de médico para médico, pode ter alguma variação no tipo de medicação utilizada, mas é importante seguir a recomendação e a receita que o médico prescreveu, né? E sempre ficar atento nos retornos pós-operatórios,
comparecer no prazo que o médico recomendou. O paciente, é muito comum o paciente ter um leve embaçamento da visão, né? Um embaçamento que geralmente de 2 a 7 dias já melhora significativamente. Tem pacientes, na minoria dos casos, que já saem enxergando tudo e outros que saem com a visão bem embaçada. Mas a grande maioria, a média, é um embaçamento leve que vai melhorando aos poucos, né, de forma progressiva. O paciente ele pode ter alguns sintomas que são desconfortáveis no pós-operatório imediato, então sensibilidade à luz, né, fotofobia, sensação de corpo estranho ou de areia nos olhos, né, lacrimejamento, pode ter também uma vermelhidão no branco dos olhos e também dores leves, tá? Pode acontecer de ter dor mais forte? Pode, mas a gente sempre recomenda, na vigência de uma dor mais forte, entrar em contato com o cirurgião ou com a equipe dele para comunicar e receber orientações ou prontamente ser avaliado. Quais são os cuidados, né, no pós-operatório? O que o paciente tem que fazer para garantir uma boa recuperação, bom resultado cirúrgico? Então essa é uma parte super importante que o médico não pode fazer pelo paciente, né? Então a gente orienta, né, um repouso relativo, então não precisa ficar acamado, deitado, mas a gente pede para evitar algumas atividades como esforço físico, cozinhar, dirigir, né, erguer peso, né, fazer musculação, também movimentos bruscos, né? A gente até fala para o paciente evitar abaixar a cabeça abaixo do nível da cintura, tá? Evitar esfregar os olhos, né? É super importante. A gente recomenda o paciente usar esse oclusor de acrílico para dormir na primeira semana, primeiros 10 dias, isso pode variar um pouquinho. Não usar substâncias químicas, né? Pintar os cabelos, etc., porque isso pode levar a uma irritação maior nos olhos e quando a gente está com o olho irritado, a pessoa pode ter a vontade ou esfregar os olhos e isso tem risco de contaminação, de machucar o olho, de deslocar a lente. Então a gente sempre recomenda atenção nesses cuidados pós-operatórios, tá? Para dormir a gente recomenda usar o tampão e também é importante, né, dormir ou de barriga para cima ou do lado contrário que foi operado. Uma pergunta também bastante frequente, né? O paciente operou às vezes a catarata e a visão não está boa, ele não está satisfeito. Quais são as principais causas, né, de mau resultado, de insatisfação do paciente após a cirurgia? Então, muitas vezes esse embaçamento ele é transitório, ele melhora em alguns dias, pode ser que em alguns casos dure um pouquinho mais. Então a causa mais comum de embaçamento visual no pós-operatório é o inchaço na córnea, tá? Quase todos os pacientes acabam tendo um inchaçozinho leve e isso melhora rapidamente, mas alguns pacientes podem ter um inchaço que persiste por mais tempo ou que demora para melhorar, tá? Então esse é um fator importante. Outro fator importante de insatisfação ou de visão embaçada após cirurgia é um erro de grau residual. Então, geralmente a gente deve aguardar pelo menos aí um mês, mais ou menos, para avaliar o grau que ficou, mais ou menos nessa fase, é o grau que deve permanecer no olho e caso fique um grau residual, você pode corrigir com óculos ou a gente tem algumas alternativas aí que seria até a correção por laser, né, desse grau residual ou também através do implante do UET, né, de uma lente para corrigir o grau residual ou até, em casos mais extremos, a troca da lente, tá? Outra causa importante de embaçamento visual pós-cirúrgico é o inchaço, né, da retina, né? Então, quase todos os pacientes cursam na primeira semana, segunda semana com inchaço da retina, mas esse inchaço ele melhora espontaneamente. Mas em alguns pacientes que tinham uma catarata mais severa, né, ou pacientes que são diabéticos, que já tem algum probleminha na retina, esse inchaço ele pode persistir por mais tempo e a gente às vezes acaba tratando isso com colírios, também com medicações injetadas dentro do olho para ter uma melhor recuperação. Então essas foram as informações aí sobre catarata. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, compartilhem com conhecidos, com familiares, amigos.
né? Se inscrevam no nosso canal, façam comentários, perguntas, né, de temas sugestão de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. E caso você venha a ser operado, que você tenha uma boa cirurgia, uma boa recuperação, e um forte abraço a todos.